Olá, tudo bem? Aqui é a professora Lorena Siqueira e a gente vai falar sobre a arte afro-brasileira. Afro-brasileiro significa a união desses dois povos, do Brasil, das pessoas que viviam aqui na época, juntamente com os escravos retirados da sua terra-mãe do continente africano. Então, afro-brasileiro é isso, é essa união dessas duas culturas, tanto na música, na religião, na dança. E tudo isso contribuiu para a identidade do Brasil que é hoje, em que é considerado um dos países do mundo com a maior população negra. E essas contribuições acarretaram desde a época da escravidão até hoje numa belíssima obra de arte, aonde tudo que hoje faz parte da nossa identidade e cultura conhecida mundialmente teve essa contribuição das pessoas do continente africano. Ao se falar da arte africana, primeiramente nós temos que ter noção dessas duas manifestações artísticas que mais se destacaram, que foram as máscaras e as esculturas. Ambas são usadas em rituais, são a representação do cotidiano, é a representação de deuses, são valores éticos, são celebrações, são feitas em rituais. As máscaras, cada uma delas, tem um significado, tanto na representação de um ser espiritual, um ser divino, e que muitas vezes esse ser divino ele tem um rosto de ser humano. Então a máscara com feições humanas são conhecidas como máscaras antropomórficas. Há máscaras que são feitas com feições de animais e são chamadas de zoomórficas, e há outras máscaras confeccionadas com os elementos da natureza que têm essa união entre homem e animal, que são as máscaras chamadas de antropozoomórficas, e que as máscaras, ao serem colocadas, a pessoa que insere ela já se transforma nesse personagem. A máscara, ela é muito utilizada para identificar o que eu quero mostrar. É quase como se fosse a representação do teatro lá da Grécia Antiga, aonde que cada máscara representava um personagem. A arte africana é mais ou menos a mesma ideia, só que a diferença é que ela explicava a origem do mundo, explicava rituais, fazia parte de cerimônias, mostrava dentro da performance quem era o mais importante, que personagem que era o quê, mas não tinha essa intenção de entreter o povo, mas sim de contar a história para a sua etnia, para a sua tribo. E poderia explicar tanto com máscaras humanas ou com máscaras com formatos de animais. E falando em contribuições para a cultura brasileira, nós temos a religiosidade, que tem a ver com o candomblé, que mesmo os escravos que foram forçados a serem catequizados dentro do catolicismo, quando se tinha a oportunidade, claro que em segredo, eles praticavam a sua religião. Então, depois que teve a abolição da escravatura, eles tiveram essa liberdade religiosa. Então, que hoje também é uma das religiões que tem bastante membros inseridos e praticando. Nós temos a capoeira também, que é uma luta e dança ao mesmo tempo. Foi criada durante o período da escravidão como uma forma de não ficar maluco. Foi realmente para trabalhar tanto o psicológico, de você ter que trabalhar por horas e ainda ter que ficar preso. Então era uma maneira de aliviar as tensões e também como uma forma de se defender caso o feitor da fazenda, que é o capataz, viesse agredi-los. Então era uma maneira de defesa e ao mesmo tempo de se divertir, que encontraram na época. A musicalidade também, isso a gente fala das danças, que é o maracatu, samba, lundu, que é uma dança muito mais sensual. E tudo isso hoje faz parte da identidade brasileira, que quando a gente fala em Brasil, a primeira coisa que vem além do futebol é o samba, Inclusive o carnaval também, que é muito conhecido. E quando a gente fala
dessas contribuições, não podemos deixar de lado as cores. As mulheres africanas, elas amam usar turbantes, túnicas, e quanto mais colorido para mostrar essa exuberância é melhor. Desde cores frias a cores quentes. E por fim a culinária, que a gente tem a feijoada, o bobó, o óleo de dendê, o acarajé, que contribuiu para a nossa identidade nacional. E as influências nas artes, que começando com Pablo Picasso, mesmo ele não tendo ido até o continente africano, ao observar uma exposição de máscaras africanas, ele ficou extremamente encantado com essa parte da geometrização das formas, ou seja, ao invés de um rosto totalmente simétrico, tentando representar a realidade que a gente enxerga em alguém, foi simplesmente representado, de forma geométrica, um nariz mais para um lado, um corpo, um rosto, quer dizer, um pouco mais geometrizado, lembrando um losango, e aí através disso inspirou ainda mais o artista a fazer parte do movimento cubista, onde era o movimento em que os artistas eles produziam a sua obra de arte através das figuras geométricas matemáticas. Então, com isso, ele foi um dos artistas que se inspirou na arte africana, com base na admiração dessas máscaras que, lembrando, são produções artísticas para representar o divino, o espírito, participar de cerimônias para demonstrar que personagem faz parte. E através disso, Pablo Picasso se inspirou e produziu várias obras de arte com figuras geométricas, aonde o artista ele representa as várias feições que uma pessoa pode ter. Heitor dos Prazeres também, como vocês podem observar no samba, onde estão tocando, estão cantando, estão dançando. Portinari ao representar um escravo. E a nossa artista Goya Lopes, que faz estamparias. Então, por meio da sua ancestralidade africana, ela, formada em artes visuais, depois fez design na Europa e com isso trouxe para o Brasil essas estampas africanas, aonde ela faz vários estudos e produz a sua própria estampa para depois confeccionar turbantes, roupas, e que é conhecida a nível nacional. E espero que tenha contribuído para ajudar vocês a perceberem essas influências das pessoas do continente africano na nossa identidade e dentro da nossa arte. Até a nossa próxima aula. Beijo!